Ok, vamos construir agora uma função muito famosa, uma função que é patológica. De fato, essa função é contínua em todos os pontos, seu domínio, que é todos os números reais, porém não é diferenciável em nenhum ponto do eixo dos números reais. A construção da função é bastante simples, começa pela função φ de x, que é uma função periódica, cujo gráfico estamos vendo aqui. Apenas eu defino essa função, por enquanto, no intervalo menos 1 e 1. A função é definida como função módulo de x, simplesmente. Então, a função está definida no intervalo, inicialmente no intervalo menos 1 e 1, como sendo função módulo de x, que isto é gráfico dela. E aí estendemos essa função periodicamente, de tal forma que a função esteja definida em todo o eixo real, da seguinte forma. E vai ser uma função, obviamente, limitada, né? Definimos a função periodicamente, isso quer dizer que φ de x mais 2 vai ser φ de x. O período dessa função é 2. Observem que no ponto 1, a função é igual ao ponto 3. E assim por diante. Bem, a partir da função φ, vamos agora construir diretamente a função de Weierstrass, que de fato vai acrescentar cada vez mais esse tipo de pontos que são dentes, ou seja, pontos que são pontos de não diferenciabilidade. Lembrem que já a função φ, que estamos esboçando aqui, é uma função que é contínua, porém não é diferenciável nesses pontos, que são pontos com pontos inteiros, né? Números inteiros, 1, 2, 3 e assim por diante. Porém, nós vamos aumentar a não diferenciabilidade sem perder a continuidade. Da seguinte forma, vamos definir a função f de x, ou vamos definir Weierstrass de x para homenagear Weierstrass. Weierstrass de x vai ser uma série, uma função da seguinte forma: soma de n de 0 até infinito, de 3 quartos elevado a n, φ de 4 elevado a n vezes x. Portanto, estamos lidando com uma série de funções e essa série é convergente. Nós vamos verificar a convergência justamente pelo teste de M de Weierstrass. Então, pelo teste M de Weierstrass. Primeiro, observe que 3 quartos elevado a n, φ de 4n elevado a x, essa função certamente em módulo é menor ou igual que 3 quartos elevado a n, pois a função φ é uma função que é menor ou igual que 1 sempre. Observe que a altura aqui é menor ou igual que 1. Então, esse aqui é menor ou igual que 1. Portanto, só lembrando que a série geométrica 3 quartos elevado a n é convergente. Portanto, pelo teste M de Weierstrass, nós concluímos que soma de 3 quartos elevado a n, φ de 4 elevado a n, x, certo? Esse aqui é o Mn. Converge uniformemente. E concluímos logo também que a função ômega, ou a função Weierstrass, é uma função contínua, porque limite uniforme de funções contínuas é uma função contínua. Portanto, rapidamente concluímos que temos uma função contínua que precisamos agora mostrar que essa função não é diferenciável. Agora, a parte mais difícil, digamos, da conta é que provar que ômega não é, ou W, né, não é diferenciável em nenhum ponto. Tá bom? Para isso, primeiro vamos ver uma figurinha só para ter ideia do que está acontecendo aqui.
De fato, a função, aqui estamos vendo uma página da GeoGebra, função φ, aqui estamos vendo o gráfico da função φ, e quando somamos dois elementos daquela série, já vamos acrescentar um pouco mais de bicos e assim por diante. Então, a ideia é que quando mais você soma, vai aumentar o número de pontos que não tem diferenciabilidade e, portanto, no fim das contas, a função não vai ser diferenciável em nenhum ponto. Isso precisa de uma demonstração rigorosa, então nós vamos juntar alguns fatos importantes para essa demonstração. Porém simples, inclusive. Tá bom? Então, o primeiro fato simples é que essa função φ, própria função φ, é uma função Lipschitz apesar de que não é diferenciável, mas ela é Lipschitz, mais do que contínua, com constante Lipschitz igual a 1. Observe que que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que, então, primeiro fato importante, vamos colocar em outra cor, φ de x menos φ de y é menor ou igual que módulo de x menos y, ok? Isso é muito importante na demonstração. Então, observando apenas, sem fazer muita conta aqui, nós apenas observamos por que isso é verdade. Isso porque, se você pegar quaisquer dois pontos, certo? Quaisquer dois pontos aqui, se você juntar esses dois pontos, vai formar um segmento cuja inclinação certamente é menor do que a inclinação desse segmento, ok? Que é exatamente 1. Aqui a inclinação é igual a 1. Então, a inclinação sendo menor do que 1, implica exatamente que φ de x, aqui é x, aqui é y, por exemplo. Isso quer dizer que φ de x menos φ de y, dividido por x menos y, é menor ou igual que 1. Ok? E poderia ser o contrário também, ou seja, sempre a inclinação é menor do que 1 ou é maior do que menos 1. Aqui a inclinação é menos 1. Ok? Temos mais um comentário aqui que é importante, que φ de x menos φ de y é de fato igual a x menos y, sendo que, uma vez que se x e y, né, ambos estejam dentro do intervalo de números inteiros, números k mais 1. Okay? Se você pega dois pontos que estejam dentro do intervalo dos números inteiros, quer dizer, aqui nós temos dois números inteiros, aí a inclinação aqui é menos 1, ou a inclinação aqui, por exemplo, é 1. Portanto, φ de x menos φ de y exatamente é igual a x menos y, em norma. Muito bem. Agora vamos ver como nós mostramos que essa função não é diferenciável num dado ponto. Seja x0 um ponto fixo, fixamos um ponto, e vamos, de fato, aproximar esse ponto, tá? Vamos achar uma sequência Δm de números reais, que Δm tende a zero, quando m tende a infinito, porém, o limite de f de x0 mais f não, w, né? Chamamos a função Weierstrass, w de x0 mais Δm, menos w de x0, dividido por Δm, este limite não existe. Portanto, a derivada não existe. Aliás, vamos mostrar que para algumas escolhas de Δm's, vai para infinito essa fração, para outras vai para menos infinito. Essencialmente, a ideia é que nós temos o ponto x0, nós vamos achar alguns pontos próximos, de tal forma, né, que a oscilação da função, digamos, dividido por
a variação da função é de tal forma que quando calculamos diferença entre Wx0 mais ΔM menos Wx0, dividido por ΔM, que será a inclinação de um segmentinho, ela vai tender essa inclinação para infinito. E para outros ΔMs vai para menos infinito. Isso quer dizer que certamente a derivada não existe. Justamente isso é por conta da existência de dentes da função de Weierstrass. Ok. Nós temos que escolher esses ΔMs de uma maneira bem esperta, então vamos diretamente à escolha dos ΔMs. Então lembramos aqui que ômega de x, a definição era soma de 3/4 elevado a n, φ de 4 elevado a n vezes x, n de 0 até infinito. Eu tenho um ponto x0 fixo, vamos colocar x em vez de x0, dado x já fixo. Ok, x. Um ponto x fixo. Eu escolho ΔM da seguinte forma. Considere o ponto 4 elevado a m vezes x, 4 elevado a m vezes x mais 1/2 e 4 elevado a m vezes x menos 1/2. Então, a primeira afirmação, tem a seguinte afirmação. Existe um dos intervalos 4 elevado a mx menos 1/2 até 4 elevado a m vezes x, ou 4 elevado a m vezes x e 4 elevado a mx mais 1/2. Existe um deles tal que não contém nenhum número inteiro. Bom, por que um desses intervalos não contém número inteiro? Isso é fácil de ver, pois se ambos os intervalos tenham um número inteiro, certo? Dentro deles, por exemplo, se tiver um número inteiro aqui e um outro número inteiro aqui, seria um absurdo, pois a diferença entre dois números inteiros é 1. Mas aqui nós estamos vendo que o tamanho desse intervalo também é 1, ok? E estou considerando intervalos abertos, certo? Então, isso quer dizer que, no máximo, um desses dois intervalos contém um número inteiro. Ambos não podem ter números inteiros dentro. Então, aí que a gente vai escolher agora o ΔM. Então, escolhemos ΔM como sendo ou mais ou menos 1/2 vezes 4 elevado a menos m. De que forma? Da seguinte forma, se o intervalo, dependendo qual desses intervalos que eu chamei intervalo I, intervalo J, qual deles não contém número inteiro, eu escolho ΔM mais ou menos, ok? Por exemplo, se o intervalo I não contém nenhum número inteiro, eu vou chamar ΔM como sendo menos 1/2 de 4 elevado a menos m. Se o intervalo J não contém número inteiro, eu vou chamar ΔM como sendo mais 1/2 de 4 elevado a menos m. Ok? Perfeito. Então, isso aqui é para garantir, de qualquer forma, só para deixar claro, a escolha, escolhemos ΔM igual mais ou menos de tal forma que se ΔM é 1/2 4 elevado a menos m, então esse intervalo 4 elevado a m x mais 1/2 de 4 elevado a menos m
que é o mesmo que o intervalo j, né? Não contém inteiro. E se ΔM foi escolhido menos 1 meio 4 elevado a menos m, isso porque o intervalo 4 elevado a m, x menos 1 meio 4 elevado a menos m, até 4 elevado a mx, não contém número inteiro, ok? Observe que exatamente esse é o ΔM, né? E aqui também é o ΔM. Ok. Entendendo esses ΔMs, já vai ser passo-chave para demonstração de que a função não é diferenciável no ponto x. Então, vamos agora direto a calcular a possível derivada da função. O que nós temos que fazer? Nós temos que calcular ômega x mais ΔM menos ômega x dividido por ΔM. É isso que eu vou calcular. Vou mostrar que esse limite, quando m vai para infinito, observe que ΔM, vamos fazer uma observação aqui, que ΔM tende a zero quando m tende a infinito. Isto é, pela definição, né? ΔM, seja qual for a escolha de ΔM, sempre é algo que tende a zero quando m é grande. Então, estamos aproximando o ponto x pelos pontos x mais ΔMs. E vamos querer saber o que essa fração é. Ok? Bom, lembrando, a função ômega era uma soma, certo? Então, esse aqui vai ser soma. Vou colocar ΔM aqui embaixo. Vai ser soma de 3/4 elevado a n. N vai de 0 até infinito. De φ de x mais, φ de 4 elevado a n, vezes x mais ΔM, ok? E eu tenho menos, agora ômega x, a parcela correspondente a ômega x, φ de 4 elevado a n vezes x. Okay? Observe que ômega de x mais ΔM, pela definição, é somatório de 3/4 elevado a n vezes φ de 4 elevado a n vezes x mais ΔM, e ômega de x é 3/4 elevado a n vezes φ de 4 elevado a nx. Isso pela definição da função Weierstrass. Então, a gente precisa controlar essa soma. Importante que, é muito assustador, né? É bastante assustador essa soma, mas essa soma não é uma soma infinita, de fato. Vamos ver o que acontece para n's grandes. Para n's grandes, digamos, para n maior do que m, a gente vai ver que essa soma não contribui em nada. Por quê? Vamos ver. Para n maior do que m, φ de 4 elevado a n x mais ΔM menos φ de 4 elevado a nx, certo? Dividido por ΔM, que nós temos aqui. Temos 3/4 elevado a n também. Esquecemos de todos esses aqui. Afirmo que esse aqui é zero, digamos. Esse aqui, de fato, é zero. Se isso for zero nessa soma, então nós não temos termos acima de m. Né? Índices acima de m, não temos nada. Por que isso aqui é zero? Isto porque, observe que o ponto que estou calculando a função φ é 4 elevado a nx mais 4 elevado a n vezes ΔM. Observe que n é maior do que m. Como que era ΔM? ΔM era mais ou menos 1 meio vezes 4 elevado a menos m. Agora, n é maior do que m. Quando eu multiplico 4 elevado a n por 4 elevado a menos m, quando n é maior do que m, certamente vai sobrar um 4. E esse 2 aqui, mesmo cancelando, ainda vai sobrar um 2. Portanto, esse número aqui é múltiplo de 2. 4 elevado a n vezes ΔM é múltiplo de 2. Sendo múltiplo de 2, pelo fato que a função φ é periódica de período 2, e valor da função φ de 4nx mais 4n ΔM vai ser a mesma coisa que função em 4n elevado a x.
por ser periódico de período 2. Né? Φ de x, φ de qualquer coisa mais 2 era igual ao φ daquela coisa. Múltiplos de 2 também, obviamente. Portanto, para n maior do que m, nós concluímos que essa soma aqui não contribui com nada. Para n menor do que m, agora, para n menor do que m, nós vamos ver o que acontece. Usamos a propriedade de Lipschitz da função φ. Nós provamos que a função φ é Lipschitz, com Lipschitz 1. Então, φ de 4n x mais 4n delta m, né, que é exatamente o que está escrito aqui, menos φ de 4n x, isto aqui é menor ou igual que 4n delta m, por definição de função Lipschitz, a diferença entre esses dois números, ok? Portanto, concluímos que na soma nós temos o quê? Quando dividimos por delta m, né, ou seja, φ de 4nx mais 4n delta m, menos φ de 4nx dividido por delta m, ele vai ser menor ou igual que 4 elevado a n. Ok? Perfeito. Então, isso quer dizer que esses termos que estão aparecendo aqui, para n menor do que m, observe que m eu estou fixando m também, dado um m. E o termo que aparece aqui, dividido por delta m, vai ficar menor do que 4 elevado a n. Certo? Então, perfeito. E para n igual a m, o que acontece? N igual a m, quando n igual a m, observe que aquela conta que falamos, função é Lipschitz, porém para dois pontos que estão no mesmo intervalo inteiro, φ de x menos φ de y é igual a x menos y em norma. Ou seja, nesse caso, 4 elevado a nx mais 4 elevado a n delta n, e 4 elevado a nx, esses dois pontos estão no mesmo intervalo de números inteiros. Lembrem que o delta n foi escolhido de tal forma que esses dois pontos não contêm nenhum inteiro entre eles, certo? Então, esses dois pontos, esse ponto e esse ponto, não contém nenhum inteiro entre eles, portanto, a função entre eles vai ser ou assim, ou vai ser assim, função φ. E, portanto, isso quer dizer que φ de 4nx mais 4n delta m, bom, n igual a m exatamente, então eu vou colocar m. 4 elevado a m delta m, menos φ de 4 elevado a m x, isto aqui é exatamente 4 elevado a m delta m. Portanto, se você olhar nessa soma aqui, fica 4 elevado a m delta m dividido por delta m, cancela, fica somente 4 elevado a m. Então, a soma que nós temos é soma infinita. Então, rearranjando tudo, usando todos os casos n igual menor do que m, n igual m e n igual n maior do que m, nós concluímos que a soma que tínhamos, eu vou escrever ômega de x mais delta m menos ômega de x dividido por delta m, que era aquela soma até infinito de 3/4 elevado a n, φ de x, φ de 4 elevado a n, x mais delta n, menos φ delta m, perdão, φ de 4 elevado a n x dividido por delta m. Essa soma se decompõe em três somas, que são os que são n's que são maior do que m,
não contribuem em nada, porque deu zero esse termo aqui. Quando n é menor do que m e quando n é igual a m, ok? Então, a gente vê que essa soma, ômega x mais delta m menos ômega x dividido por delta m, vai ficar maior ou igual que... Então, nós temos desigualdade triangular. Vai ser maior ou igual que o termo que é n igual a m. Eu vou colocar n igual a m, vai ficar 3/4 elevado a m, vezes, como falamos, no caso n igual a m, vai ficar exatamente 4 elevado a m. Menos todos até m menos 1, certo? Então, eu usei desigualdade triangular. Tem uma soma de m mais 1 termos aqui, certo? Módulo deles vai ser maior do que um deles, que é o último, mésimo, menos o restante. Agora, uso desigualdade triangular para esse restante, porque eu sei que esses aqui são menor, né? Portanto, quando eu coloquei aqui um menos, vai ficar ainda maior do que 3/4 elevado... Bom, esse 3/4 elevado a m, eu deveria ter... bom, aqui eu tinha 3/4 elevado a m vezes 4 elevado a m, né? Então, cancela, vai ficar 3 elevado a m. Fica 3 elevado a m menos. A soma que eu tenho aqui, eu uso a propriedade de Lipschitz, né, aqui. Que eles são menor do que 4 elevado a n. Ok? Eles são menor do que 4 elevado a n. Portanto, eles são menor do que 3/4 elevado a n vezes 4 elevado a n. E este cancela a soma aqui, de 0 até m menos 1. Então, portanto, vai ser maior ou igual que 3 elevado a m menos somatório de 0 até m menos 1 de 3 elevado a n. Observe que a soma de 3 elevado a n de 0 até m menos 1 é 1 menos 3 elevado a m dividido por 1 menos 3. Certo? É 1 menos 3 elevado a m dividido por menos 2. Portanto, ficou maior ou igual que 3 elevado a m menos 1 meio mais 3 elevado a m dividido por 2, que vai ser 1 meio mais 3 elevado a m dividido por 2. E vocês estão vendo que esse número vai para infinito quando m tende a infinito. Isso quer dizer que ômega de x mais delta m menos ômega de x dividido por delta m, nós mostramos que é maior ou igual que 3 elevado a m dividido por 2, mais 1 meio, que ele não tem limite. Não tem limite quando m tende a infinito, que por sua vez delta m tende a zero. Isso mostrou que a função ômega não é diferenciável no ponto x. E x era qualquer um dos pontos do seu domínio.